Valeu, galera! Mais uma semana juntos e hoje, especialmente a Costa Verde do Rio de Janeiro está em festa. 2 convidados ilustres que com certeza vocês vão acompanhar até o final. Trazemos para vocês Sandro Corrêa e Patrícia Dutra. Gente, obrigado. Eu sei que é pertinho para vir para cá, ou não, mas obrigado por conseguirem achar um espacinho na agenda para a gente poder bater um papo, né? Trocar, para que os seguidores de vocês possam acompanhar as histórias de vocês, as histórias de vida profissional. Eu acho que esse é o espaço do Centro de Memórias, para que a gente possa conhecer um pouquinho de vocês fora da rede social. Então, obrigado por estarem aqui. Passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal em casa. Bom, gostaria de agradecer o convite, né? São 26 anos de história. Pouca coisa, né? Espero que eu possa contribuir de alguma forma para a nossa profissão. Já contribui, com certeza. E já com o coração agradecido, já são 23 anos aí nessa caminhada dentro da educação física e uma honra, um prazer estar aqui hoje. Bom, vocês perceberam que temos 2 recém-formados, né? Pouco tempo de trajetória. Pouquíssimo. Bom, a gente costuma começar o nosso bate-papo antes mesmo da profissão, né? Pra gente entender as pessoas, entender quem é o Sandro e quem é a Patrícia, antes da profissão. Então eu vou começar com a Patrícia agora, tá? Você me der a gentileza. Com certeza. Como é que era essa infância? Como é que era a Patrícia? Bem, na infância, sem rede social, sem celular, então aquela criança criada brincando na rua, então sempre gostei de estar em movimento, as brincadeiras sempre envolvendo atividade física, e aí tipo assim, eu sou a dona da bola, eu sou a dona da rede, então eu tenho as minhas regras. E aí, fase escolar, né, um fato assim que a gente ri muito em casa era... Chegava a hora da saída, tinha que ir para casa, a ordem era ir para casa. Mas aí a Patrícia estava sempre envolvida num handball, num vôlei. E quando eu me dava conta da hora, a minha mãe já estava no meio do caminho para me buscar, porque tanta demora. E eu sempre estava estudando, eu nunca estava jogando bola na escola, sempre muito envolvida na parte esportiva, né? Eu falo que não fui eu que escolhi a educação física que me escolheu. Então, assim, vejo hoje tantos jovens com tanta indecisão, com tanta dúvida do que fazer, né, do futuro, e eu nunca tive essa dúvida. Desde que eu entrei no ensino médio, que na época nem era o ensino médio, eu antigo, 2º grau, né? Eu já sabia que eu queria ser professora de educação física. Então não era só uma questão de ser uma apaixonada pela prática, isso já estava internalizado? Já. Né? Na época eu fiz o antigo curso normal, né, para ser professora, que era como se fosse, eu fui criada assim, então vamos fazer o 2º grau, formação de professores, que você sai com uma profissão, né, que antigamente já era assim. Mas eu já sabia que naquele momento além de ser professora de sala de aula, eu queria algo mais. Então eu já terminei o 2º grau querendo ser professora de educação física. Tanto que na formatura, o meu professor de educação física foi homenageado, o saudoso professor Paulo, né? Hoje ele já não está mais com a gente, mas ele teve grande influência na minha escolha, na minha decisão e sempre me apoiou. Antes de passar a palavra para o Sandro, um pouquinho de spoiler da história de Sandro. Só pra gente não perder essa levantada de bola que você deu, fala um pouco da sua percepção da importância de um profissional de educação física de referência nesse âmbito escolar. Porque a sua fala me traz uma sensação de que não era só a sua paixão. Você teve um estímulo, uma orientação, até pelo carinho que você falou sobre essa homenagem recebida pelo professor Paulo. Como é que você interpreta essa importância na vida da criança tendo um profissional de educação física? Se naquela época que a gente não tinha telefone, que ficava muito tempo no computador, já era importante esse estímulo, o incentivo ao exercício físico, né, na escola, hoje eu acho que mais ainda, né? Porque hoje com tanta tecnologia o que acontece? As crianças estão celular, computador, jogos, a gente não, pela violência, né, de hoje, a gente não tem tantas crianças brincando na rua como eu brincava, é uma questão, né? E era queimado, era vôlei, então a gente não vê, né? Eu tenho um filho a gente tinha, né? A gente saía da escola e brincava na rua. Hoje as crianças saem da escola e muitas vezes não tem aonde brincar. Então, assim, mais do que antigamente, vamos dizer assim, não que eu seja velha não, gente, nada disso não.
Mas mais importante ainda, esse incentivo à criança sair da escola, procurar uma atividade, já que não pode brincar na rua, né, dependendo de onde mora, pela violência, pelo cuidado excessivo que nós pais temos hoje, né, por tudo que a gente está vivendo. Então, assim, é fundamental, né, a educação física escolar em todas as fases, desde lá, né, do jardim, do maternal, até a finalização, que é o ensino médio. Eu falei um pouquinho de spoiler porque Sandro tem um pouquinho de história com a escola, mas a gente vai ouvir isso ainda. E aí, como é que era esse garoto? Bom, era um que ia para a escola, né, na parte da manhã, e depois é justamente o que a Patrícia falou. Era o dia todo praticamente na rua, né, fazia as tarefas de casa, porque, né, os responsáveis cobravam isso. Porém, por morar num município que tinha praia, a gente ou ia para a praia, né, nadar, participar de atividades na areia, voleibol, futebol, ou ia para o clube, né, para fazer natação. Estava envolvido com alguma coisa. E eu sempre tive, assim, sempre me espelhei nos profissionais de educação física. Eu tive bons profissionais de educação física, né? Mesmo na época, né? Assim, lá atrás, que eu tenho 26 anos de formado, foram profissionais, inclusive que eu estudei em Itaguaí também, profissionais que me deram referência, me colocaram no trilho para galgar a educação física. Entendeu? E aí, vou repetir a pergunta que eu fiz a Patrícia, porque isso é muito bacana, né, Sandro? Porque a gente escuta vocês falando com uma nostalgia, com um carinho, que a gente sabe que nem todos têm a oportunidade de ter educação física escolar, né, ainda mais na época, e a diferença que faz ter profissionais de referência, né? Talvez não só a construção profissional de vocês, mas como evolução de indivíduo, né? Sim, porque nessa época, eu acredito que a Patrícia também, nós não tínhamos projetos sociais, né? Não. Então, a única referência que nós tínhamos de educação física era na escola, né? Ou em algum clube, Jonossac, né? Um clube em Itaguaí, que nós tínhamos vários esportes, nós conseguíamos desenvolver todas as nossas habilidades nesses lugares. Mas, fora isso, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos computador. Então, muitas das vezes não tinha uma bola, nós improvisávamos uma bola, ou de latinha, né, ou de papel, para que nós pudéssemos, de fato, estar desenvolvendo nossa atividade. E eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa muito agregadora à atividade física. Então, tudo quanto era competição, basquete, voleibol, futebol, futsal, eu estava envolvido, estava no meio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A Patrícia já relatou pra gente que até na época, né, escolar, o mosquitinho da educação física tinha mordido ela. E pra você já tinha esse pensamento ou ainda era uma busca pela prática? Bom, como é que ela foi se desenvolver mais no ensino médio, né, no segundo grau, que eu comecei a participar, também tive bons professores na minha formação, e lá eu comecei a participar de equipes, né, onde a gente disputava os torneios intercolegial, e aquilo ali me motivou muito, né, porque eu o tempo todo tinha que estar... Passou a ter uma rotina, né, de treinamento. Uma referência, isso. Então eu estudava numa parte da manhã, né, e na parte da tarde a gente fazia todo o treinamento para poder estar competindo. E muitas das vezes, né, eu ficava até na casa dos professores de educação física, que eu morava em Itacuruçá, estudava em Santíssimo, na ETERJ. E muitas das vezes eu dormia na casa dos meus professores para poder no outro dia poder treinar, competir, né? E ali você acha que começou a desenvolver um desejo? Sim. Dali foi que eu me encaminhei à faculdade já com todo o direcionamento para educação física. Tá, então vamos lá, vamos agora para os dois. Patrícia já tem certeza que provavelmente não teve outra opção. Pergunta para vocês. Houve a ideia de uma outra graduação? Não houve? Era educação física com certeza? E aproveita e me responde. Como é que a família recebeu essa notícia? E vai ser, e vambora, e foi. Como é que foi esse momento? Bem, quando fui fazer... Acho ótimo que eu bem, vamos lá, Quando fui fazer o vestibular, né, eu já tinha certeza que eu queria primeira opção, educação física.
E aí foi uma época complicada na minha vida, porque meus pais estavam se separando justo nessa época. E aí eu passei para educação física, muito feliz. A minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe sempre falou, você tem que fazer o que te faz feliz, né? Então, sempre me apoiou. Já o meu pai, quando eu cheguei com a notícia, meu pai, poxa, mas logo educação física? Não poderia ser outra coisa? Não, eu quero fazer educação física. Tinha muita insegurança na época, né? Você vai ganhar dinheiro com a educação, como é que você vai viver da educação física? E naquela época tudo ainda, né? Muito incerto, né? Mas eu queria, né? E falei, não, eu vou fazer. E foi uma época muito difícil, época, como eu falei, de separação. E aí a parte financeira apertou, né? Meu pai que pagava, né? Fiz faculdade particular na Moacir na época. E aí ele começou a pagar. E aí, por conta, né, da separação, não vou pagar mais sua faculdade. E aí? Aí minha mãe me chamou, lembro disso. Filha, agora você tem que decidir. Eu já trabalhava, mas para pagar a faculdade e me manter ficaria difícil, né? Ela falou, você vai ter que escolher. Eu não tenho como pagar sua faculdade. Ou tranca. Ou você pega, né, o seu dinheiro, você já trabalha e investe. Só que aí não vai sobrar muita coisa para você. Eu não pensei nem 2 vezes. Eu vou continuar a faculdade. Ou seja, você não tinha nenhuma dúvida que seria isso? Não tinha dúvida, não tinha dúvida. Eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, né? Eu entrei com foco na educação física escolar, depois a gente mudou tudo, mas até aí eu sabia que eu queria ser professora de educação física da área escolar, então eu já tinha uma meta. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades que eu tive no início, porque assim, eu tive tudo para desistir, tudo para desistir, todas as dificuldades. Mas eu falei, não, eu quero, é o meu sonho e eu vou até onde der, vamos ver o que vai dar. Né? E graças a Deus fui muito abençoada e consegui concluir. Eu acho a sua fala muito interessante, porque eu acho que você deve ter percebido isso. A gente consegue sentir que o seu foco era professora. O profissional de educação física pode ter vindo depois. Pode até ser do natação, se bobear, não sei, estou chutando. Mas eu acho legal porque você tinha internamente decidido que você era professora. Eu entrei na faculdade já com esse foco. Eu acho que é bacana esse momento porque mostra que as dificuldades existem, né, gente? Algumas pessoas veem vocês hoje na posição que vocês estão e falam assim, olha, nem sei. Nem sempre. E é isso. Dias de glória, dias de chuva. Não é? Verdade. O corre nem sempre é mostrado, né? Com certeza. E aí, Sandro, como é que foi esse momento? Pra gente depois voltar com a Patrícia, como é que foi esse momento de... Era certo a educação física? Passou algo pela sua cabeça ou não? E como é que a tua família está envolvida nisso? Bom, eu saindo do ensino médio, né? Eu já estava direcionado para a educação física. Educação física, né? 28 anos atrás, 29 anos atrás, ela não era tão reconhecida, né? Todos nós sabemos disso. Nem regulamentada ainda. Nem regulamentada. E poucos eram os profissionais, né, que tinham na época. E eu fui justamente para a faculdade, direcionado para isso, mas na época tinham opção de 2 ou 3 disciplinas, né? Já tinha isso na Moacir. Os dois fizeram Moacir Baixo. Moacir Baixo. E eu passei na primeira opção para administração, né? Informática, e a terceira opção seria educação física. Mas na hora da decisão, meu pai queria que eu partisse para o ramo da praticagem, e eu bati o pé, eu quero fazer educação física. Né? Todo mundo na época me chamou de louco, né? Na época a praticagem era a indicação, hoje não é mais, é concurso. E eu optei pela educação física. Caí para dentro e... Mas e aí depois da tua decisão, como é que foi assim em casa? Não, eu tive que correr atrás, né? Eu trabalhava no período até 5 horas, né? Trabalhava durante o dia, saía do trabalho, tomava um banho e vinha para Campo Grande. Era uma viagem, né? Como você falou, de Itacuruçá a Campo Grande, no ônibus batendo, ia de ônibus até Itaguaí, de Itaguaí a Campo Grande, que não tinha ônibus na universidade na época, né? As prefeituras ainda não estavam dando essa moral, e vinha num ônibus feliz da vida para poder fazer educação física. E para quem é mais novo e está ouvindo isso aqui, vocês não têm ideia, eu posso estar errado, se eu estiver errado vocês me corrijam. Era trabalhar para pagar, mas também tinha que fazer o ratatá da Xerox, porque não tinha internet. Muita Xerox, muita. Ou come ou faz...
Era isso. Era desse jeito. E era, eu acho bacana trazer esses relatos, porque isso era certeza de vocês, né? Não tinha outra opção que não fosse dar certo. Era perrengue, era uma coisa... Era perrengue. Era perrengue. Hoje você faz uma educação física, né? Até a distância. À distância. Antes, nós tínhamos que ir. Você sabe que antigamente o trabalho era salário mínimo. Sim. Né? Então eu entrei com 16 anos, até no Yacht Clube Itacuruçá. E quando eu ia para faculdade, chegava lá, era a passagem. Às vezes na hora do intervalo a gente não tinha dinheiro para comer alguma coisa. Então sobrava um cafezinho para tomar um cafezinho para poder sustentar até o final das aulas. É a coisa que você vou comprar um lanche, tem apostila, não vou comprar não. Às vezes tinha um dinheiro pro lanche e o professor tava com alguma cópia para ser tirada, aí tirava a cópia e ficava sem comer para poder voltar para casa, aí para poder dar. Agora eu quero que a gente fale um pouco do período acadêmico de vocês. A Patrícia já falou que o que te motivou foi a área escolar. A área escolar. Sandro veio com essa questão da competição, né? Mas eu quero que você fale um pouco porque eu acho bacana, porque normalmente a educação física ela tem um leque tão grande que as pessoas elas entram normalmente motivadas por algo e fazem assim, né? E eu quero que vocês falem um pouco pra gente como é que foi esse período acadêmico de vocês, né? Patrícia entrou querendo área escolar e foi não foi. Sandro foi técnico de basquete ou vôlei? Como é que foi esse período? Vou passar pro Sandro agora, depois eu volto pra você. Sim. Como é que foi esse período? Bom, a formação foi assim, inusitada, né? Eu na época da faculdade, eu lembro que uma das paixões, né, era o vôlei. E a faculdade tinha um time de voleibol e eu consegui entrar no time, fiquei um período no time. E para complementar, né, porque a gente ganhava desconto, né, na faculdade. Como atleta, né? Como atleta, a gente deu esse direcionamento e eu fiquei no estágio também do voleibol, um outro profissional de educação física. Você era atleta e auxiliava o outro professor. Vivenciou o vôlei total, né? Totalmente, porque lá tinha a escola, que era o Afonso Celso, e a gente ficava com um profissional lá, ajudando as crianças do ensino fundamental na escolinha, né, que existia lá. Então é técnico de vôlei hoje, né? Então, já fui árbitro de vôlei. Olha, como técnico é que é bacana. De vôlei. Fiz o curso da Seleção Brasileira de Voleibol. E quando eu saí com um leque tão grande que a educação física, quando você é apaixonado por ela abre o leque e abre o direcionamento. Eu já parti trabalhando com escola, né, na época. Começa a tua caminhada aí. Na prefeitura de Mangaratiba, né, que inclusive quem fez o plano de governo da época do prefeito foi eu. Né? Aí fui convidado para trabalhar em escola e trabalhei também com escolinhas esportivas. Então eu rodei o município de Mangaratiba praticamente todo. Na época ninguém queria ir para as ilhas, que era difícil acesso. Eu fui para Gamboa, fui para Jaguanum, fui para Campo Grande, não é? Eu fui para Sandro, precisa de um professor lá na Marambaia. Entra de manhã, só volta às 5 horas da tarde. Eu ia. Sandro precisa de um professor lá em Conceição de Jacareí, não sei se você conhece. Não. Que faz divisa com Angra. Eu ia à noite, saía lá 10 horas da noite. E na tua cabeça devia fazer assim, você não sabe o que eu passei. Eu ganhava todo esse difícil acesso. Na época foi assim. Mas também é uma experiência rica, né? Sim. Na verdade, quando a gente sai da faculdade, né, a gente sai cheio de ideia. E quando a gente chega no problema, né, que é o local que a gente vai trabalhar, né, não é igual hoje em dia, que na maioria das vezes, né, nem tanto, mas a gente tinha material. E quando a gente vai para uma ilha, né, um lugar de difícil acesso, a gente tem que improvisar muita coisa. Né? Eu lembro, assim, uma das histórias, eu fui preparador... Gostamos de histórias. Preparador físico do América. América do Rio de Janeiro. E da equipe juvenil do América. E a gente foi treinar no posto 1 da Barra. Chegando lá... Mas isso de qual modalidade? Futebol mesmo? Futebol. Aí já era futebol. E chegando lá, o diretor esqueceu de levar o material de treino. Legal. Cone, né? E a gente só treinava na praia uma vez por semana. E aí? Equipe toda posta, preparada para o treino.
Aí eu não vou perder o treino não. Saí catando latinha, catando garrafa, catando coco, folha. Fiz um circuito na praia. Quase que ambiental, né? Porque limpou a praia. Isso em 2001. E eu lembro que todo mundo uniformizado, o pessoal passava na orla, lá a equipe do América treinando com lixo, né, com resto de coisa. E foi muito engraçado, a gente conseguiu atender, né, o objetivo do treino, mas foi um perrengue que a gente passa. Até porque é um clube profissional, né? Sim. E dos demais também, voleibol, fui técnico de voleibol do Angra, a gente disputou o Jabes, né? Fomos para Campo Mourão, né, no Paraná. Imagina a quantidade de perrengue que não tem. Mas muitas histórias. Alguns eu imagino que eu não posso nem contar. Esse a gente corta e deixa nos bastidores. Me conta depois. Patrícia, vamos lá. Como é que foi isso pra gente voltar, né? Então você entrou para trabalhar na área escolar e está até hoje lá, né? Não. Como é que foi essa transformação? E aí logo no primeiro período, de cara, encontro o professor Wagner Gomes, da natação. Primeiro período. E assim, eu já tinha um histórico, né, quando criança nadava, mas assim, entre você criança nadar e dentro de uma faculdade, aprender todas as técnicas, os educativos, eu me encantei. Eu falei, gente, já no primeiro período eu já tô querendo mudar o que eu vim fazer aqui. Sustentar um pouquinho? Nenhum período. E assim, as coisas foram acontecendo. E até pela dificuldade financeira, logo eu consegui um estágio, que na época não era obrigatório, que não estava no período, mas era um estágio para observação. E aquele estagiário para tudo. A piscina tá cheia, precisa segurar a criança, precisa tomar conta da criança, ajudar a levar ir no banheiro, ajudar a subir a escada. E eu fui. Vivenciando os problemas, né? Fui ali e falei, mesmo que eu fique sentada, mas eu quero vivenciar isso aí. E aí, logo no primeiro ano da faculdade, caí de paraquedas, né? Na época, Mergulhe Nessa, que ainda é uma academia que existe em Itaguaí, professor Luiz Antônio, que me deu a primeira oportunidade, né? Então, assim, eu conheci a natação através da faculdade, mas a primeira oportunidade, a vivência que eu tive foi com o professor Luiz Antônio. E me apaixonei. Falei, não quero mais educação física escolar. Vai ficar, apesar de eu ter trabalhado 10 anos na área escolar, mas assim, o meu coração... Sim. Bateu muito forte por aquilo. E eu falei, agora é isso que eu quero. E já comecei ali do primeiro ano da faculdade, indo para curso, indo para ENAF da vida, fazendo... Porque assim... Direcionado para aquática. Aí eu foquei. Só queria saber de área aquática. E já comecei a fazer os cursos. Aí fui para hidroginástica também, que foi uma área que... Falava de água, a Patrícia estava lá, recreação aquática, natação, hidroginástica, e tudo que aparecia de oportunidade, a Sandra falou, precisa de uma recreadora. Eu tava lá, tudo para poder fazer um extra e tudo para estar envolvido, né? Porque é o que eu falo para essa galera, essa geração de hoje. Tem que se envolver o mais rápido possível. Tem que interagir. Não dá para esperar se formar para correr atrás. Verdade. Só que assim, o que eu vejo que um empecilho hoje, eu só quero um estágio se for remunerado. E quanto vai ganhar, né? Quanto eu vou ganhar? Quanto que paga? Às vezes eu recebo... paga muito mais do que o que você recebe, Quanto eu trabalhei de graça. Né? Então, assim, as pessoas estão se preocupando mais com o financeiro. Eu sei que muitos, né, como eu, devem precisar para pagar a faculdade, mas o mais importante é a bagagem. Quando eu me formei, né, 6 meses antes de eu me formar, eu já estava com o emprego garantido. Pela bagagem que eu tive durante o período foi uma construção. Então, assim, eu trabalhei durante 12 anos em uma das melhores academias de Itaguaí na parte aquática, que é a Pódio, né? Com 6 meses antes de me formar, eu já estava empregada. Então, só estava esperando lá eu pegar o meu diploma para eu poder trabalhar. Mas isso eu construí. É tão importante, porque vocês dois trouxeram isso. Só fazer um adendo, para quem não assistiu o episódio do Wagner Gomes, ele já disse que deu aula de natação sem piscina. Então, eu entendo a sua paixão pela natação. Desse jeito. E aí, o que eu acho legal que vocês trazem, eu queria que você continuasse até falando sobre isso, isso é muito importante, né? A vivência da construção profissional. Né? O Sandro falou que foi pra cá, vivenciou. Eu quero, eu vou. Porque é nesse momento que você precisa ter acesso, né? E vivenciar e buscar. Senão você estaria restrito à área escolar e
talvez nem tão realizado, não sei. Verdade. Mas dê sequência que eu acho que isso é muito legal. E é daquela época, assim, que o professor Wagner era assim, presença só se estiver dentro da piscina. Tu pegou essa fase? Piscina fria, ficava né? meio revoltado com 9 ele. horas da noite. Que naquele período você tinha um tempo que a gente teve bastante aula teórica. Aí eu falei, quando é que a gente vai pra prática? Quando é que Eu peguei bastante prática, Vila Olímpica, né? Vila Olímpica. Mas aí a gente ia pra sede, na sede não tinha piscina, e ele ficava naquele negócio de aula teórica, crawl. Eu falei, eu quero fazer o crawl na piscina, não dá pra fazer o crawl, não. Eu peguei bastante aquela piscina fria, 9 horas da noite, e não tinha moleza, não. Presença só pra quem tá dentro da piscina. Se for ficar do lado de fora, ele fala, pode ir embora, porque é falta. Então, assim, não teve moleza, e me encantei. E aí, caiu tudo, a área escolar ficou, a princípio, de lado, e eu fui me dedicar, né? E já terminei a faculdade empregada. Mas... Então, isso eu acho legal, né? Porque se talvez você não tivesse prestado atenção ou vivenciado esse primeiro período, você não conseguiria ter uma construção profissional tão bacana como você conseguiu de já estar empregada, com um emprego garantido antes mesmo da formação, né? Só aguardando chegar. Isso é muito legal. Sandro, preciso te perguntar de uma coisa que eu acho que é rico, né, no momento que a gente vive. Eu acho que, principalmente no momento agora, eu sei que o nosso Centro de Memórias ele é atemporal, mas para quem está assistindo, a gente está gravando no ano de 25 anos, né, da profissão. E você teve uma atuação lá na regulamentação. Como é que foi isso, cara? Como é que tu caiu lá? Tu estava lá em Angra, como é que foi isso? Aquilo que eu te falei, né? Apesar de estar bastante distante, pra gente era uma viagem, né? Tanto para quem saía de Itaguaí para Campo Grande, como de Itacuruçá, né, Mangaratiba, para Campo Grande, era uma viagem. E na época, né, eu colei grau em 97, e a partir de 96 já tinha aquele movimento... Estava fervilhando, né? Isso, da regulamentação. E eu tive sorte, né, que a Moacir, né, os professores da Moacir, eles se enganjaram, né, nesse processo de regulamentação. E eles fomentavam isso com a gente e a gente abraçou a causa. Partiu para dentro, né? Na época nós tínhamos o Sartori, que era da PF Rio, Rogério Melo, o próprio Wagner Gomes, Ângelo Vargas, e eles traziam a proposta para a gente, né? E a gente partiu para dentro, ia para as ruas, ia para a Assembleia, ia para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados, fomos para Brasília, né, fazer um movimento para poder ajudar na regulamentação. E falava em, né, não vou falar bagunça, mas falava em organização para poder fomentar e fazer com que a educação física, né, crescesse, né, porque a partir da regulamentação, a educação física ela era um micro, era uma atividade escolar, se tornou um macro, né? Hoje eu vejo a educação física como um maior crescimento das profissões nos últimos 25 anos. É verdade. E eu acho que é legal essa sua fala, porque foi um momento onde não se tinha dinheiro, né? E tinha um propósito. Sim. Que era de você estruturar uma profissão, né? Sim. E não deve ter sido fácil, né? Esses deslocamentos, tendo que trabalhar, se envolver, mas era um propósito maior, né? Nada foi fácil, né? Mas quando a gente se enganjou, eu lembro que eu tinha acabado de me formar em 97 e eu já estava trabalhando, né? Eu fui para a prefeitura, estava na prefeitura de Mangaratiba, e a gente conseguia brechas lá para eu estar no movimento estudantil, né, junto à regulamentação. Então eu posso dizer. Então também teve entendimento do teu atual emprego na época, né? Sim, bacana. sim. A gente conseguiu mobilizar, né? O interior sempre foi muito complicado, né? Itaguaí, Mangaratiba, porque a metrópole, né? As coisas ficavam mais concentradas aqui no Rio. Mas a gente conseguiu. E era na época sem internet, como a gente está falando. Não tinha. O acesso não tinha nada. diferente, né? Não tinha nada.
E a gente conseguiu, através da faculdade, a gente tinha bastante contato ainda com os professores. Ó, você não vai ter um movimento tal dia, tal, precisamos de você. A gente já marcava, já caía dentro. Pra quem não sabe, não era no grupo do WhatsApp, né? Ligava pra casa. As caravanas... Mandava um fax. Tinha fax. As caravanas começaram naquela época, né? Hoje nós temos as caravanas do CREF, mas as caravanas começaram na época da regulamentação. Nós fazíamos as caravanas para poder impulsionar a regulamentação. Muito legal. Parabéns por ter se envolvido nesse processo e tá até hoje aí nessa luta, né? Patrícia, você falou um pouco que você ficou 6 meses, né, na época trabalhando com natação, né? Isso, pouco logo... tempo, né? Não, educação física... como uma vida quase 6 meses, um ano, né? É. Então, eu queria que você falasse pra gente, eu vou quebrar o protocolo. Eu sou um apaixonado pela natação, né? Eu acho que, obrigatoriamente, todo cidadão, seja por segurança ou por qualidade de vida e saúde, deveria praticar natação na vida. Mas é a opinião minha e não tem tanta importância nesse momento. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória, né? Desses 12 anos, né? Foram exclusivo natação, para natação, de sim. natação. E como é que você, como profissional de educação física e especialista em natação, visualiza a importância dessa modalidade, seja para criança, seja... Porque a natação ela tem uma coisa que quando a gente era lá atrás, falavam assim, tem alguma questão respiratória? Natação. Ou seja, a natação ela já era vinculada à saúde desde os primórdios, né? E cada vez mais, a gente está no CBO, né? Cada vez mais o profissional de educação física atuante na saúde, a natação ela vem só chancelar essa atuação. Então eu queria que você falasse um pouco desse teu período, de como é que você tem essa percepção da importância da natação. Então, aproveitando o que você falou, eu acho que a natação, todo indivíduo deveria aprender a saber nadar por segurança em primeiro lugar. Né? Então, eu falo que toda mãe, todo pai deve matricular o seu filho na natação por segurança. Eu acho que muitas mortes ou acidentes poderiam ser evitados se a criança soubesse a nadar. E a minha experiência com a natação, eu já saí da faculdade apaixonada por ela. E aí já saí da faculdade, já emendei numa especialização em parte aquática, né, já empregada na época. E eu eu respirava natação. Né, eu entrava na academia às 7 da manhã, saía às 18. Fora da piscina, gente. Fora. Já saía, entrava às 7, saía às 18 na área da piscina. Caramba. Até é muito engraçado, quando eu encontrava às vezes as crianças no shopping, né, no final de semana, aí eu ia falar, né, com o aluno, não, você não é a tia Patrícia. A minha tia Patrícia não tem cabelo. Por conta da touca, porque ela chegava na academia, eu tava de touca, ela ia embora, eu estava de touca, ela nunca vê meu cabelo. E eu tinha cabelo na cintura. Você não é minha tia da natação. Então, assim, a minha vida, e eu falava, né, pro Renato, dono da academia na época, eu vou me aposentar aqui, vou ficar de bengala e maiô na beira da piscina. E eu acreditava que isso realmente fosse acontecer, porque eu estava feliz onde eu estava trabalhando, fazendo o que eu amava, né? Já tinha um reconhecimento, até Itaguaí é uma cidade pequena, já tinha um reconhecimento profissional, né, dentro ali da minha área. Você se torna referência. Né? E eu estava assim na zona de conforto, vamos dizer, muito feliz. E vivi 12 anos exclusivamente da natação, até que meu marido, visionário, empresário, visão empreendedora, Patrícia, você gosta tanto do que faz, vamos abrir um espaço para você. Aí você tá na zona de conforto. Já dá aquele baque, né? Aquele baque. E eu falei, eu acho que me deixa quietinha aqui onde eu tô. E ele insistindo, eu acho que ele acreditou mais em mim do que eu mesma, né? Não, vamos tentar. Os medos falam, né? Medo, e eu tava muito acomodada na zona de conforto, né? E vamos tentar. E aí continuei envolvida com a natação, abri o meu espaço, uma academia de bairro, né, mesmo em Itaguaí, e fui para a parte aquática. Vivi aí durante uns 4 anos ainda exclusivo na natação, então eu falo que mais de 15 anos. Mais de 15 anos vivendo da área aquática. E aí tudo mudou. Né? Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu respirava fora da piscina, tá, gente? Natação. Agora, me fala, mas só pra. É porque eu sou tão apaixonado que eu quero que você fale um pouco mais. Tá bom. É muito perceptível nesse período que você viveu
as evoluções desses alunos, não são? Tanto de saúde, como de motivação, de autoestima, porque é isso, é um meio que você foge do padrão. Você não está numa quadra, você não está na areia, você está num meio totalmente adverso. Vamos dizer assim, do nosso dia a dia. Sim. Mas a percepção é muito notória, né? Muito, e é muito gratificante. Às vezes você vê o indivíduo, vou citar a criança, né? Cheia de medo, insegurança, né? Entra na piscina agarrado no colo e daqui passa as aulas, passa um tempo, ela já está livre na piscina, nadando. Então, por segurança e por saúde. Né? E até hoje, muitos médicos, principalmente pediatras, ainda encaminham para a natação, pelos benefícios, né, para a saúde, os benefícios respiratórios. Isso ainda é muito forte. É muito forte, né? Que bom, né? Que bom, graças a Deus por isso. Ainda é muito forte a indicação para a natação. Eu tenho 2 peixinhos em casa. Tem 2 peixinhos? Maria Eduarda e Gabriel. Se deixar, entra na piscina às 8 horas da manhã. Dedo enrugado e fica. Fica de Só molho. sai quando fala, a piscina tá fechando, então vamos sair. Eu acho que a sua fala é muito importante para você que está assistindo, principalmente nessa questão da segurança, né? Porque mortes são evitadas. Sim. Se você só ensinar a virar o corpo, né? Não ter esse afogamento precoce. Pelo menos a chegar na borda, né? Sim. E isso tudo é trabalhado, né? Eu trabalhei durante muitos anos a questão dessa segurança. Às vezes colocava as crianças de roupa para mergulhar, simular, né? Porque é completamente diferente você mergulhar numa piscina de sunga e de biquíni e você cair de roupa, sapato, calça jeans, né? Que fica muito pesado, molhado. Então, quantas vezes a gente estruturava a aula para essa questão da segurança, de ensinar a criança a poder chegar na borda, segurar numa escada, a poder pedir socorro, né? A vivenciar aquilo ali. A controlar a respiração. Sim, sim. Parabéns, você fez a diferença na vida de muitas pessoas. E aí, não vou te deixar por baixo, também sou apaixonado por uma área que você tanto atua, que é a parte escolar, né? Você atua professor, gestão, coordenação, você teve a passagem por esse período, né? Muito forte. E aí, Sandro, eu queria que você falasse, obviamente, da sua experiência dentro da escola, que eu acho que é muito forte, e como é que você interpreta esse segmento, né? E aí, como profissional de educação física, como é que você interpreta esse segmento para a sociedade? Do profissional de educação física no âmbito escolar. Bom, a gente voltando um pouquinho para a área escolar, a gente trabalha com muita diversidade, né? Principalmente quando a gente não está numa escola particular, né? Quando a gente está numa escola pública, a gente tem que vivenciar várias situações. Uma, né? Na ilha não tem quadra, né? Na ilha, muitas das vezes a gente não tem, muitas das vezes não, a gente não tem áreas cobertas, né, para a prática regular da educação física. Então, muitas das vezes, quando chove, né, impossibilita a atividade externa. Ou o sol extremo, né? E a gente tem que fazer muitas das vezes na sala de aula. E na sala de aula não é o lugar assim, ideal para se fazer, mas a gente levava a aula para dentro da sala de aula e buscava recursos para poder tornar a aula dinâmica, né, e pudesse envolver as crianças de alguma forma. Uma das coisas assim, que dificulta muito, né, um profissional de educação física na área escolar é justamente a falta de material. Isso aí é uma coisa que, se o profissional ele não for versátil, ele tiver, né, a manha e cair para dentro, ele fica totalmente vendido. E o que eu gosto muito da área escolar hoje, a maioria dos profissionais de educação física de Mangaratiba foram meus alunos, né, bacana, na escola. Então, eu peguei na época da educação. De tio, não, né? Não chamam de tio. Porém, existe um carinho. Muito deles, né, eu vi crescer, né, vi se formar, né, sair da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Foram meus estagiários, a maioria deles, né? Então, foram meus atletas, quando não estavam na escola, estavam competindo em algum lugar, e hoje são, né, meus companheiros de profissão. Então, é emocionante. É emocionante, porque é um ciclo, né, onde você muda a vida das pessoas. Hoje a comissão de Mangaratiba, a base
São dos meus ex-alunos, a maioria deles são meus alunos e hoje são colegas de profissão. Isso é muito bacana, né? E ter esse benefício de fazer diferença na vida da pessoa, eu acho que é ímpar. E a tua emoção, a forma que você fala com carinho, mostra, né, essa sua dedicação. E eu queria que você não deixasse de falar de como você interpreta a importância do profissional de educação física dentro da escola. E aí a gente não está falando de atleta, a gente não está falando... está falando para a formação de cidadãos mesmo, de indivíduos. Eu acredito que o profissional de educação física hoje na escola, ele é uma referência. Ele é a pessoa que o aluno, assim, eu quero ser ele, porque você é psicólogo, você é nutricionista, você é profissional de educação física, você é pedagogo, você exerce várias profissões dentro de uma pessoa, né? É o profissional da saúde, né? É o educador. Então, eu vejo hoje o profissional de educação física como uma referência de pessoa para o desenvolvimento intelectual, motor das crianças. Como indivíduo mesmo. Como indivíduo, cidadão. Formação, eu acho que é tudo. E o profissional de educação física, ele consegue exercer isso dentro da escola. Eu acho que é realmente isso, né? Quando a gente relembra a nossa época de escola, normalmente a primeira pessoa que vem na cabeça é o profissional. Quase toda criança ama o professor de educação física. Porque, ó, não lembro de matemática. Tu lembra do teu de matemática? Ama. O meu de matemática eu não lembro. De criar intriga, na sala de aula, pode rolar no chão, pode ficar pulando, gritando, correndo. Mas do que a educação física faz? A criança extravasa. Ela corre, ela pula, ela rola no chão, ela grita, ela comemora. O que ela quase não faz na sala de aula. Por isso que o professor de educação física, desculpe as outras, é amado. Não, eu lembro até na época de escola, nós tínhamos os alunos rebeldes, os alunos que não conseguem. Tá nisso? Não, eu tô falando dos alunos. Eu não acreditei nisso. Nos conselhos de classe da vida, eu lembro que os professores de matemática, português, geografia, história, chegavam para mim: Sandro, como você consegue lidar com fulano que sobe em cima da cadeira e não deixa a gente dar aula? Eu falei, eu faço ele se movimentar. Eu tiro a energia dele. Então ele não tem energia para bagunçar minha aula, né? Mesmo aqueles mais bagunceiros, né, que eu tinha, não vou nem citar nome, porque eles hoje estão na comissão, né? Então, um olhando para o outro agora. Eles estão na comissão hoje de Mangaratiba, mas a gente conseguia fazer toda essa agregação e trazer os alunos para a gente. Então, aqueles alunos mais levados eram os que mais estavam próximos de mim. E possivelmente se destacavam, né? Se destacavam. Então, eu, no conselho de classe, eu era o defensor deles, porque todos os professores estavam lá para tacar pedra nele. Eu falei, não, fulano não é assim. É porque a gente tem o benefício do vínculo, que é gerado, não tem para onde correr, né? E foi o que a Patrícia falou, o movimento. O movimento, por si só, ele já é capaz de transformar as pessoas. Patrícia, conta pra gente algo que eu tô super curioso pra saber. A gente parou aí na academia. Sim. Mas tô muito curioso pra entender como surgiu, como funciona, como é que aconteceu o Divas. Então vamos lá. Então, em 2011, eu abri a academia, a princípio parte aquática, e aí nem eu mesma acreditava. Foi um sucesso, crescemos, em um ano eu já construí o segundo andar, a musculação. Mas como eu sempre fui da parte aquática, eu frisava bastante, eu não quero trabalhar com musculação, eu não quero. E aí eu falei, eu que preciso de fazer algo diferente, já que não é a minha praia, vamos dizer assim, eu quero fazer algo diferente. E aí nós criamos o primeiro espaço feminino. Então a minha musculação
era uma mulherada. Caramba. Mas eu não queria trabalhar ali. E aí eu comecei a formar uma equipe, né? Eu tinha outros profissionais que trabalhavam lá e eu continuei na minha piscina, continuei. Mas aí as coisas foram crescendo, né? A academia foi crescendo e eu não entendia por que a gente efetuava tantas matrículas quando a gente ia fazer o fechamento, onde estavam aquelas mulheres? E isso, assim, meu marido sempre junto comigo, né, que ele apoiava e estava sempre junto, né, está sempre junto até hoje, né, e a gente não entendia e ficava se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo, por que a gente não consegue fidelizar esse público? E aí eu falei, vamos fazer uma pesquisa de campo, boca a boca, vamos perguntar. E aí eu comecei a ver um grupo, né, principalmente de mulheres acima do peso, que se sentiam excluídas, mesmo estando em um ambiente só de mulheres. Então eu comecei a ouvir. É aquela que sentava no chão e tinha dificuldade para levantar, e aí por isso ela tinha vergonha, porque ela precisava de alguém para ajudar. Os exercícios que não conseguiam concluir. E aí eu falei, opa, isso aí eu acho que dá algo diferente. E comecei aos poucos me envolvendo com treino feminino. E aí cada vez mais eu me afastava da piscina e fui me aprofundando no treino feminino. Chegou um dia que meu marido falou, o que você está esperando para decidir? Não dá mais para você ficar dividida. Ou você larga a piscina... Como é que é o nome da sua esposa? Alexandre. Alexandre nunca deixa ela na zona de conforto. Não deixa na zona de conforto. Ele falou assim, o que você está esperando? Você tem que decidir o que você quer. E aí, eu acho que o chamado falou mais alto, né? Eu vejo hoje como uma missão de vida que eu tenho. Eu falei, então eu vou largar a parte aquática e vou assumir de vez o projeto. E aí veio a ideia, no início não tinha nome, e aí toda mulher um pouco é diva, né? Sim. E aí surgiu Divas, a princípio presencial. Aí eu, com o coração partido, abandonei a parte aquática, mas assim, estava sempre ali de olho, mas falei, então vou me especializar. E fui em busca de conhecimento, fiz outra especialização, agora em obesidade e emagrecimento, e mergulhei de cabeça. E as turmas encheram fila de espera, porque eu só... a demanda, né? Porque eu só atendia o critério para entrar no projeto, era ser mulher acima do peso, né, com sobrepeso ou obesidade. E aí o que mais a gente tem hoje? Que a obesidade é um problema mundial, né? E aí eu tinha filas de espera, fui me aprofundando, criando, e aí eu via que sozinha eu tinha força, mas eu poderia ser melhor. E aí fui recrutando outros profissionais da área de saúde, nutricionistas, psicólogos. Eu falo que a gente formou na época uma força-tarefa para ajudar no emagrecimento. E os treinos eram diferenciados, e a gente vivenciava idas a spa, né? Não na busca do emagrecimento do spa, mas de mostrar para elas que era possível, né? Que era possível se alimentar de uma maneira melhor, ter aquela vivência do exercício, e foi um sucesso. E com isso eu deixei a natação, né? E utilizava assim, a parte aquática nunca deixei. Não vamos fazer um treino diferenciado. E a gente. Piscina! Qual treino diferenciado? Piscina. Então, assim, eu nunca deixei definitivo, porque meu coração é da parte aquática. Mas eu entendo que a minha missão é atender mulheres, as necessidades, as demandas em questão estética, de saúde, de qualidade de vida. E aí surgiu o projeto Divas, né? Na época, antes da pandemia, né? Que tem um divisor de águas aí na minha vida profissional, né? Antes da pandemia, né? De todos, verdade. E pós-pandemia. E eu comecei a atender num grupo, depois 2, 3 grupos, de forma exclusiva. O meu trabalho dentro da academia era só mesmo com treinamento, com treino feminino, que foi o Projeto Divas, que é, né, o Projeto Divas. E aí, pós-pandemia, ele acaba se tornando... E aí, veio a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não posso deixar as meninas, né? E até pelo momento que era, pelo momento, e também não podia ficar desempregada, né? Academia fechada. E aí, em uma semana, a gente migrou para online. A princípio, ainda um território desconhecido. Eu já trabalhava, assim, pouco, de vez em quando, né, fazia
um desafio de 21 dias, né? Mas não mergulhando de cabeça nesse mundo online. E sei que em 7 dias o treino online saiu, e aí ele passou a ser o projeto Divas Online, e foi aí que eu vi que realmente é minha missão, porque eu saí das 4 paredes da academia e hoje eu consigo atender mulheres de todo o Brasil e até fora do Brasil. Então, assim, eu voltei de forma presencial, não com esse projeto, né? É um outro projeto, mas também só mulheres. O meu negócio é trabalhar com mulheres. Mas eu entendi que eu não podia deixar o online. Porque como é que eu vou deixar as alunas que não moram perto, próximo da academia? Você dá acesso, né? Acesso. É sair das 4 paredes, é sair da zona de conforto. Interessante que é a mulher que ia ser professora, que virou... olha onde eu fui parar. parar. Natação e agora cuida da saúde da mulher. Agora, eu acho que é isso, a gente se redescobre, se reinventa. E se foi um nicho que te agradou, sim, é isso, né? Eu fui o pirata. Pirata? Por que, Sandro? Porque eu trabalhei com a área escolar, né? E fiz especialização na área escolar. Cheguei a ser diretor de escola, aí fiz especialização em direção de escola. Fui para musculação, trabalhei com musculação. Fui para futebol, escolinha, depois trabalhei com treinamento de alto nível, fiz especialização. Depois comecei a trabalhar com projeto social, fiz especialização em gestão escolar. E, Sandro, e qual a tua área? Eu falei, não, aonde tiver educação física, ginástica localizada, hidroginástica, natação, mas você não tem medo, né, de encarar. Eu falei, eu tenho medo de não tentar. Então, enquanto eu tiver, né, enquanto profissional de educação física, o céu é o limite. Vocês dois trouxeram uma palavra que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Em toda a trajetória dos dois, sempre nesse bate-papo surgiu a palavra: eu fui lá e busquei, eu fui lá e me capacitei, eu fui lá e me especializei. Como é que vocês entendem essa importância dessa educação continuada? Não só a graduação e estar no mercado e pronto, estou habilitado a atuar, mas dessa especialização, dessa busca pelo conhecimento, desse serviço mais qualificado. Como é que vocês interpretam essa importância para os profissionais de educação física que assistem vocês? Bom, eu vou falar primeiro, depois com certeza a Patrícia vai complementar. Não que eu seja mais velho, sim, não. Mas não, nada disso. A minha formação, ela tem 26 anos. Então, de 26 anos, né, 1997 a 2023, nós temos uma lacuna muito grande. Então, muita coisa mudou. Então, toda vez que você cai de cabeça ou entra num projeto, você tem que saber como está aquilo, né? Então, o futebol em 97, a preparação física do futebol em 97 era uma. Em 2023 é outra. Exemplo, né? Então, eu não vou entrar nem na área da natação, porque eu vou deixar a Patrícia para falar, mas em todo segmento, né, esportivo que você entra, você tem que estar atualizado. Porque, quando não, né, o movimento que você fazia há 25 anos atrás, hoje você já não faz mais aquele movimento. A ciência evolui para isso, né? Então, houve toda essa evolução. E com essa questão da pandemia, ela prejudicou muito, ajudou, né, de certa forma, na evolução do online, né, das atividades que muitos professores tiveram que se reinventar, né, quando não ficavam sem seus proventos. Mas ela também trouxe uma questão que me preocupa muito hoje em dia, que é a questão da pessoa não ter vivência. Então, tanto a Patrícia como eu ficamos 4 anos dentro de uma faculdade praticando, né? Então, nós já tínhamos dificuldade em fazer a prática, né? Questões estruturais. Isso, né? É a questão nossa também, então, é uma dificuldade. Uma anatomia, né? Você fazer na prática, uma anatomia você fazer virtualmente, sim, é uma coisa totalmente diferente. Então, eu vejo essa questão prejudicial. Houve a evolução do online, mas também prejudica muito o profissional que está saindo hoje. Então, o profissional que está saindo hoje, se ele não entrar no mercado, se ele não se atualizar, se ele não vivenciar,
ele vai ficar ultrapassado e não vai conseguir chegar ao seu Não basta objetivo. só se graduar, né? Sim, com certeza. É isso, Patrícia? Com certeza, e principalmente profissional da área de saúde, porque as coisas mudam, evoluem. Até o profissional que trabalha lá com seu computador, ele tem que se atualizar. Daqui a pouco aquele programa daquele ano mudou, não é mais aquele, e ele trabalha com uma máquina. Quem dirá, nós que trabalhamos com seres humanos. Com corpo. Ei, falando juntos. Com corpo. Com corpo. Então, assim, não dá para pegar o diploma e ficar por ali. Tem que se especializar. Até mesmo porque eu acredito que ninguém seja bom em tudo. Então a faculdade, ela dá um leque. Nossa, mas eu sou bom em tudo, eu sou bom em vôlei, em natação, em ginástica, em tudo? Não. Eu tenho que me especializar. Você pode ter as transições, como eu tive, como o Sandro teve. Mas buscou a capacitação em cada transição. Perfeito. Você não consegue ser bom em tudo. Só com a graduação. Só não consegui fazer especialização em balé. Ah, é? Também não. Ainda dá Não é tempo. nossa praia. Não, Ainda dá dá tempo. tempo. Valéria Moreira que Valéria já passou por aqui, só ela. Então, eu tiro lá pelo médico. Você vai num clínico geral. Mas se você sente algo diferente, você vai procurar, ou até mesmo ele vai encaminhar para um especialista. Então, eu acho que todo profissional, inclusive de educação física, o profissional de educação física, ele tem que se especializar em alguma coisa. Mesmo que você demore a descobrir. Né? Para mim já foi muito claro, mas talvez para outras pessoas não. Mas em algum momento da sua graduação ou após a sua graduação, o seu coração vai fazer tum-tum mais forte por algo. E até porque o conhecimento não é desperdício. Não né? é. Eu vi pela experiência né? dela. Ela queria a sala de aula. Exatamente. Quando ela E aí? experimentou a natação, Né? Quando identificou a demanda, já foi em busca de já outro. vou buscar. É isso. Agora, não dá pra gente ser um profissional do achismo. Ah, eu acho que dá pra fazer assim, eu acho que pode ser assim. Até pela credibilidade que você passa. Então, Aula estudar gratuita, hein, gente? sempre, sempre. Aula gratuita. Agora vamos por um assunto que vocês vivem, respiram e acredito eu que é algo que mexa bastante com vocês. O momento atual de vocês, né? Costa Verde agora em peso, junto com vocês. Bom, hoje vocês ocupam a posição de presidentes de comissão. Queria que vocês explicassem um pouco o que é isso, o que significa, que peso é esse, né? E de que forma que vocês interpretam essa criação das comissões pelo CREF1 e fale um pouco da atuação de vocês. E aí, quem começa? Vocês primeiro internalizaram. Então vamos lá. Eu venho, né, de uma época do início do conselho, né, de todo o trabalho, e muitas vezes lá atrás eu vi o conselho com outros olhos, né? Poxa, será que é só para fiscalizar? É só para ficar em cima? E aí quando você começa a se envolver, né? Porque eu vou puxo sardinha mesmo, gente. Eu acho que não tem conselho melhor do que o nosso Conselho de Educação Física. É aquele conselho que abraça e atende às demandas do profissional. Isso é muito difícil, porque quantos conselhos que a gente vê aí que você paga a sua anuidade e acabou e fica por isso mesmo. Então, assim, eu vejo, principalmente agora, né, com as comissões, porque eu ainda sou da época do CREFinho, né? Que surgiu o CREFinho, mesmo assim não tinha voz que a gente tem hoje. Eu acho que é importante. Isso, estudantes, isso. Não tem a voz que a gente tem hoje. Mas mesmo com a formação das comissões, eu acho que a gente consegue ouvir o estudante e ele já fica naquele desejo de se formar para entender mais como funciona. E o acesso. Então, a comissão, eu acho que os membros, né, tanto como a gente está hoje, né, na presidência da comissão, mas ele é a ponte entre a demanda do que o profissional daquela região precisa com o conselho. Não tem é a ponte, não tem aquela distância, não tem um abismo. Até porque ninguém vai entender melhor a demanda do que o próprio profissional que atua na área, demanda, porque a demanda do nosso município, Costa Verde, é completamente diferente de outras regiões. Então, a voz da comissão é para atender às necessidades dos profissionais naquela região e fazer a ligação com o conselho, os pedidos, as ações. Então, acho que essa é a importância. eu... Tá bem para falar? Eu tô. Agora tô. Eu recebi esse convite, né, através do nosso presidente, com muita satisfação.
né, apesar de eu saber que dá trabalho, né, Sim, Patrícia? dá. Ainda mais quando você lida com outros profissionais. Então, em 98, né, assim que houve a regulamentação, eu fui convidado, na época do presidente, a assumir, na época tinha direção regional. Então, cada município tinha um representante. E na época não tinha ninguém para assumir Itaguaí. Eu acabei ficando com Mangaratiba e Itaguaí, diretor regional. Isso em 98. Isso em 98, 99, 2000. Se nós pegarmos a revista dos 20 anos, eu tô lá, né, lindo, esbelto, justamente assumindo a direção de Itaguaí e Mangaratiba. Justamente para trazer as demandas, trazer as dificuldades, né, para o conselho. Construção, né? E na época era na Tijuca, né? Na época não havia a sede de Campo Grande, nós tínhamos que nos deslocar para Tijuca. E nós fazíamos as reuniões, né, com todos os membros, e foi assim uma experiência muito boa. Aí agora com o presidente Rogério veio o convite de fazer, né, de montar a comissão em Mangaratiba. Mangaratiba praticamente ficou uma das últimas, né? E eu tentei, né, dentro da demanda do município, abranger o máximo de profissionais, né, conhecidos e não conhecidos. Lógico, eu acredito que eu não tenha pego todos, mas eu tentei buscar, não tem, né? Mesmo porque cada um tem a sua dificuldade, tem seu direcionamento. Eu tentei pegar de Itacuruçá, né, que é um distrito de Mangaratiba, até o último distrito, que é Conceição de Jacareí. Então, nós temos dentro da comissão hoje uma representatividade de Itacuruçá, Muriqui, Mangaratiba, Praia de Saco, Conceição de Jacareí, justamente para tentar pegar o máximo de profissionais e dentro disso buscar, né, o que de fato não tá legal e mostrar para eles que o CREF 1, ele tá para ajudar. Lógico, vai fiscalizar quem está errado, vai fiscalizar o estagiário que não pode estar atuando, vai fiscalizar a pessoa que não pode atuar. Lógico, nós da comissão, nós não somos fiscais, né? Nossa função é diferente, nós não temos nem acesso à fiscalização. Então, nossa função é agregar, né, e buscar resultados para a nossa profissão dentro do nosso município. Buscando curso, o próprio Caravana, né, da van do CREF. Aproximar, como a Patrícia falou. Muitas das vezes eu acabo ajudando os profissionais, às vezes com a dificuldade de não conseguir vir a Campo Grande, eu trago essas demandas, levo de volta. Literalmente ponte. Isso. E orientação também, né? Que às vezes as pessoas ficam com muitas dúvidas. E orientar, né? Não, praticamente tem muitas, né? A própria questão jurídica, né? Às vezes quer abrir um box e não sabe como fazer, quer abrir uma academia e não sabe como fazer. E a gente tenta buscar e levar essas orientações justamente para o profissional não ficar desamparado, né? Porque a pessoa acaba de se formar agora, pega o diploma, pega a carteira profissional e agora? E agora? E a gente tenta, né, abraçar esse profissional e tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Eu acho muito bacana a história de vocês dois, porque a gente tem duas pessoas que acabam se envolvendo em algo maior, né? Porque Patrícia vem do Crefinho, você como diretor regional lá em 98, já ajudando em 97. Então eu acho que não só a Costa Verde, não vou me limitar à Costa Verde, mas eu acho que toda a profissão tem gratidão a vocês, porque são pessoas que se envolveram, buscaram e continuam aqui nessa posição buscando, e aquela questão de ser um bem maior, né? Não é só o meu trabalho, o meu aluno, é muito maior. Sim. Vocês conseguem ter esse pensamento e fica claro para quem está assistindo que é um pensamento que não foi criado agora que vocês estão como presidente. Eu acho que isso que é legal, né? Como vocês vêm com essa história longínqua, é toda uma história que foi construída junto com o Conselho, né? Verdade. E acompanhamos, né? Pegamos todo o processo de construção mesmo do Conselho. E nós que somos do interior, né, não tem como ficar fora disso, apesar da gente
de atuar aqui na área do Rio, né, do município do Rio, mas no interior a gente se envolve muito em política. Não, e às vezes a gente está de um lado, aquele lado não é um lado legal, ou se perde, você já fica, né, excluído. Mas o profissional de educação física, ele é referenciado, independente de lado político. Até porque é partidário, né? Eu tento não me envolver, né? Mas sou envolvido, porque todo mundo quer, pô, Sandro, vem cá, Sandro, vem cá, Sandro, vem cá. Mas eu acredito que nós temos uma função muito importante dentro da sociedade, entendeu? E enquanto eu tiver, né, porque a gente é temporário, eu estou quase me aposentando, né? Mas enquanto eu tiver, estou dentro e vou fazer o meu melhor em prol da profissão. Foi muito bom. Eu tenho certeza que vocês ficaram até o final, né? Mas para a gente finalizar esse bate-papo tão rico que a gente pode conhecer talvez meia folha da história de vocês, porque é muita coisa, né? Sim. Que tem por meio desse bate-papo que nós tivemos hoje. Queria pedir a vocês para vocês fazerem um exercício que a gente costuma fazer com os nossos convidados, de tentar fazer, vamos pensar numa realidade virtual e fazer uma volta no tempo. Então eu queria que vocês pensassem em tudo que a gente conversou, toda a história, construção, luta, superação que vocês fizeram. E se vocês tivessem o privilégio de ter o Sandro criança e a Patrícia criança na frente de vocês, depois de tudo que vocês batalharam para estar na posição que vocês estão hoje, o que vocês falariam para essas crianças? Eu falaria? Mas já se emocionou, nem falou. Não, nem só me falou. Eu tô falando, Patrícia vai... Depois de tudo que vocês viveram, o que vocês poderiam falar para essa criança? Bem, se eu tivesse essa oportunidade de voltar lá e falar, persista. Lute pelos seus sonhos, porque você é forte e corajosa. Palavra forte, né? Tem poder de mulheres. É complicado. O que eu falaria é o que eu falo para os meus filhos, né? Façam tudo aquilo que vocês puderem, né? Relacionado à atividade. Hoje, tudo que eu fiz, eu passo para meus filhos. Então, Maria Eduarda, Gabriel, quero fazer crossfit, quero fazer natação, quero fazer tênis, quero fazer vôlei. Eu dou toda a oportunidade, porque enquanto criança, né, tem que se desenvolver ao máximo. Então eu tenho duas vertentes, né? Eu trabalho com criança, né, e trabalho com terceira idade. Terceira idade é outra criança. E eu amo aquilo que eu faço. Eu sempre falo para minha terceira idade que eles têm que deixar despertar a criança que está dentro deles. A gente não pode deixar nunca isso morrer. Porque se morrer, nós perdemos nossa essência. E nós não podemos perder a nossa essência. Recado importante. Bom, queria agradecer demais. Eu acho que hoje a gente teve uma aula, né, de duas pessoas que dá para ver quem tem o privilégio de estar assistindo por essa câmera aqui atrás de mim, está vendo no olhar de vocês o amor pela profissão, o amor por cuidar de pessoas, o carinho, né? Eu acho que quando a gente percebe pessoas que lutam por um bem muito maior, como eu falei anteriormente, muito maior do que só a sua profissão, ou só a sua atuação, vamos dizer assim, eu acho que merece o nosso respeito. Então, gratidão pelo que vocês fizeram até hoje e continuam fazendo. E eu espero que vocês consigam. Eu passo a palavra a vocês para poder deixar uma mensagem final para quem está assistindo. A Patrícia ficaria. Rapaz, não, vou deixar uma mensagem para os profissionais que estão atuando hoje. Pode. Eu rogo que se dediquem ao máximo. Lógico, nós precisamos da parte financeira, mas o principal, nós lidamos com o ser humano, nós lidamos com vida, né? Então sejam o profissional referência, sejam o profissional de excelência. É isso que a sociedade precisa. É disso que nós profissionais precisamos para alavancar ainda mais a nossa profissão, que é a educação física. Hoje eu tenho uma bandeira. Eu sempre falei isso. Eu não tenho bandeira partidária. Eu tenho uma bandeira da educação física. E enquanto eu puder lutar pela educação física,
eu vou fazê-lo. Deixou o sarrafo alto, hein? Vou até beber uma água. Então vamos lá, meu recado é para o profissional, né? De repente aquele que está entrando no mercado de trabalho, aquele que já vem de uma caminhada e se sente cansado, porque também somos seres humanos, né? Temos as nossas fraquezas, os nossos tropeços, mas é que faça a sua profissão com amor. Eu acho que quando a gente envolve o amor, você não está satisfeito? Vença a procrastinação, saia da zona de conforto, como assim eu saí um dia. A zona de conforto é muito boa, mas nada acontece por lá. Então faça com amor e se dedique. Eu falo que o Senhor nos abençoa, mas a nossa parte Ele não faz. Então que seja abençoado, mas faça a sua parte. Conforme se vocês precisarem, liguem para Alexandre. Porque ele vai tirar vocês da zona de conforto. Vai tirar da zona de conforto. Gente, muito obrigado pelo carinho de ter vindo, de ter dividido um pouco da história. Eu sei que quando a gente tem esse momento, a gente acaba revisitando alguns lugares que emocionam, que, né, trazem isso, mas eu acho que também é bom porque dá sentido. Eu tenho certeza que hoje vocês saem dessa gravação e falam assim, eu fiz certo até hoje. Então, obrigado por vocês terem vindo, dividido esse momento com a gente. Um abraço fraterno a toda a Costa Verde e a gente se vê semana que vem. Até lá.